digestão. E aí falou que os nutrientes que são disponibilizados ali, né, eles provêm da nossa alimentação, e cada um deles vai ter diferentes funções, mas basicamente eles servem aí para nos manter vivos, para manter o nosso corpo funcionando, né, de uma forma correta. E além lá dos carboidratos, além dos lipídios, proteínas, vitaminas, existe um outro fator que é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Por que é extremamente importante? Porque sem esse fator, a gente não conseguiria viver mais que poucos minutos, tá? O professor está falando, então, do oxigênio, tá? Que é extremamente importante. Então, hoje a gente vai começar a ver a questão da respiração, mas com foco nas partes que constituem, né, o sistema respiratório. E na próxima aula, movimentos respiratórios, como que acontece de fato, tá? O processo da respiração. Hoje, conhecer o sistema, tá? Conhecer esse sistema que é tão importante. E aí, nesse sentido, o professor já inicia dizendo para vocês que a vida na Terra, da forma que a gente conhece, ela só é possível porque existe esse gás, né, chamado oxigênio, gás oxigênio, tá? A vida da forma que a gente conhece. Existem alguns seres vivos que eles não dependem do oxigênio, vamos dizer assim, para produzir a sua energia, né? E a gente chama eles de anaeróbios, né, anaeróbicos e tal. Existem organismos que são dependentes do oxigênio, como, por exemplo, o ser humano, né, enfim, o cachorro, o gato, então, que dependem totalmente do oxigênio para a produção de energia. Por que o oxigênio, então, ele é importante, tá? Por que o oxigênio é importante para nós? O gás oxigênio. Primeiro ponto, ele está na atmosfera, no ar aí que a gente respira, na casa de 21%, tá? Na casa de 21% é oxigênio. Na água isso reduz bastante a quantidade de oxigênio disponível lá para os peixes, tá? Mas no ar aqui que a gente respira, ele está na faixa de 21%, 21, 22%. Agora, assim, ó, quando a gente respira, o oxigênio ele passa para a corrente sanguínea e tudo mais, é levado para as nossas células. Ele participa de um processo bem importante do nosso corpo, que se chama respiração celular, né? Lembrando que as células, elas são... deixa eu pensar, assim, ó, definir algo, chegar a um conceito dentro de ciência é meio... Eu vou dizer para vocês, assim, meio complicado. Os conceitos, eles mudam, né, muitas vezes, mas eu diria assim, é uma parte funcional da matéria que possui vida, né, que ela é capaz de se manter aí viva sozinha, vamos dizer assim, uma célula nossa, eu consigo cultivar uma célula humana durante muito tempo aí, né, se eu tiver um ambiente que propicie para ela uma condição de viver. E essas células nossas, né, a gente tem trilhões de células, na casa de uns 100 trilhões de células, elas precisam, então, receber o oxigênio para produzir energia, tá? O nosso corpo, ele produz energia com base em quê? O professor falou lá que a principal fonte energética são os carboidratos, tá? O corpo ama carboidrato, ele ama glicose, mas ele pode produzir energia, né, a partir das gorduras, a partir de proteínas, né? Mas o corpo preferencialmente ele ama açúcar, ama glicose. E aí, nesse processo de produzir energia para quê? Energia para manter vivo, né? Energia para a gente falar, gritar, correr, para produzir calor, né? Manter a temperatura corporal e na faixa de 36 graus e meio, né? 37 e tal, já passando por uma pequena febre, mas manter a nossa temperatura, nos manter vivos, né? Então o corpo ele precisa de energia. Só que para produzir essa energia são gerados resíduos, tá? E o oxigênio ele entra então como num papel bem importante para capturar algumas dessas sobras, por exemplo, né, da produção energética lá, que é o hidrogênio. Né, durante a produção de energia, o nosso corpo ele produz água, né, e o oxigênio entra ali para formar isso, e para a liberação, né, da própria energia. Então, se o oxigênio não tem energia, sem energia não tem vida. Pensem por exemplo, um celular, tá? Ele tem uma carga horária lá que a bateria vai aguentar. Se você estiver jogando um Free Fire, a bateria vai acabar
em um determinado tempo. Se você deixar o teu telefone ali parado e tal, não estiver fazendo nada com ele, a bateria vai demorar um pouco mais para acabar. Quando a bateria acaba, tá? Se o aparelho, vamos supor que ela zerou, o aparelho desliga, né? Se o aparelho desligar, você tem um carregador, colocou na tomada, se tiver energia elétrica ali e tal, ele vai carregar e vai estar energizado. Novamente, você vai poder utilizar o celular. O corpo humano, ele precisa de energia, mas ele é diferente de um aparelho, de uma máquina, né? A partir do momento que terminar a energia, e se essa energia terminou, passou de 3, 4, 5 minutos, já era, tá? Não tem o que fazer. Aí é óbito, é morte. Então, o oxigênio é o que dá, que propicia que essa energia seja liberada, e, né, seja produzida. Basicamente, as estruturas aí que compõem o nosso sistema respiratório, tá? Elas são classificadas em estruturas que permitem o acesso do ar, tá? Elas permitem o acesso do ar até os pulmões, e os pulmões são as estruturas que de fato capturam, vamos dizer assim, o oxigênio, né? Para que esse oxigênio passe para o sangue, depois, né, por meio da circulação, lá ele vai ser distribuído aí para todas as partes, né, do corpo. Então, basicamente, o que vai acontecer? Essas partes aqui que conduzem o ar, eu vou chamar de vias respiratórias, né? Vou começar aqui pela cavidade nasal, né, depois faringe, né? Lembro que a faringe, o professor falou lá que era um canalzinho que era comum tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Depois laringe, né, onde aqui na laringe eu vou ter epiglote, que é uma válvulazinha que se fecha, tá? Ou se abre, permitindo a passagem do ar, né? Por que ela se fecha? Porque quando você vai comer, tá, o alimento ele não pode passar em direção ao sistema respiratório, senão você se afoga, né? Por isso que se você respirar e comer ao mesmo tempo, dá problema, tá? Depois da laringe, a traqueia, que a traqueia é um tubo, tá? Bem cartilaginoso, que faz a ligação, então, com os pulmões, né? O ar passa por onde? Ó, mais uma vez, cavidade nasal, depois faringe, tá? Aí eu vou ter a laringe, que faz a ligação da faringe, né? Com a traqueia, que é um tubo cartilaginoso, parece aqueles canos, sabe? Tem nas máquinas de lavar, aquele que faz a saída de água, caninho meio cinza, assim, que tem umas dobrinhas, né? Então, bem cartilaginosa. E aí da traqueia, tá? A traqueia, ela chega lá nos pulmões, onde ela vai se dividir aqui, ó, nos brônquios, né, onde eu vou ter dois brônquios, ele parece um Y invertido aqui, né? E aí esses brônquios, eles se dividem nessas estruturas menores que parecem raízes de árvores, né, que são chamadas aqui de bronquíolos, tá? E aí, né, esses bronquíolos acabam entrando em contato, então, com estruturas ainda menores, que são microscópicas, que são extremamente pequenas, que é onde vai acontecer a troca, né? Onde o gás oxigênio que eu respirei vai passar para o sangue e o gás carbônico que veio no sangue, né, vai passar aqui para o interior do pulmão e depois vai ser eliminado, né? Ele volta, faz o caminho oposto, né? Bronquíolos, brônquios, né? Traqueia, laringe, faringe, cavidade nasal e sai. Ou se você, né, soltar o ar pela boca, ele vai sair por ali também. Os pulmões, tá? São dois pulmões, né? Os pulmões, eles têm uma membrana, eles são envoltos por umas capas, assim, que possuem um líquido nelas para favorecer os movimentos, né, respiratórios, quando o pulmão infla de ar, depois quando ele volta ao tamanho normal e tal. E essas capas que se tem aqui no pulmão são chamadas, então, de pleuras, tá? O pulmão, então, os pulmões eles estão na cavidade torácica, ou seja, torácica, né, no peito, e eles ficam apoiados num músculo, aqui, ó, né, que tem um músculo bem grande, que é o principal músculo da respiração, que se chama diafragma, né, que é um músculo, então, que faz movimentos de contração, né, e de relaxamento, para que você possa fazer isso aqui, ó, inspirar o ar, expirar o ar, que é o movimento de soltar, né. Então, a nível de composição
seria essa aqui, basicamente, né? Essa estrutura aqui, né, da traqueia, os brônquios, aqui os bronquíolos, parece uma raiz de árvore, né? A gente chama de árvore respiratória, de fato, ela parece uma árvore invertida aqui, né? Só que meio sem folhas, assim, né? Então, seria isso. Cada parte dessa aqui, cada componente do sistema respiratório, tá? Eles terão funções específicas e a gente vai estar aprofundando aí, focando em cada uma delas no decorrer das nossas aulas, tá? Mais uma vez aqui, então, só para exemplificar para vocês a questão das vias respiratórias, ó, mais uma vez, cavidade nasal, tá? Por onde vai passar aqui, ó, o nariz, a cavidade nasal, por onde passa o ar. Aqui dentro vai ter um monte de pelinho, tem muco, né? Tem glândulas para umedecer o ar que passa por aqui. Então, quando eu respiro esses pelos, esse muco ali, eles começam eles são como se fossem filtros, né? Das impurezas que se tem no ar, de poeira, de partículas pequenas que estão no ar que a gente não vê e respira, né? Então eles já funcionam como uma barreira, um filtro, para impedir que isso aqui, né, chegue lá no pulmão, né? Porque pode provocar infecção, tudo mais. Então, além disso, essa região aqui tem muitos vasos sanguíneos para aquecer o ar. Então, o ar ele já ele passa para o pulmão aqui aquecido, né, umedecido, aquecido, já limpo de muitas impurezas, né, das impurezas aí, maiores, eles já são filtrados, muitas coisas ali. Para chegar lá no pulmão. Por isso que muitas vezes, quando está um dia assim mais frio e você corre, por exemplo, né? Se você respira muito pela boca, você vai sentir uma fisgada no lado da barriga aqui, né? Justamente porque o ar não chega muito aquecido, né? Ele chega um ar frio, né? Isso aí isso provoca um pouco de dor, né? Se o ar passar só pela cavidade nasal aqui, ele já vai aquecer, né? Então isso já ajuda aí no sentido da diminuição da dor, tá? Passou pela cavidade nasal e tal, ele vai, então passa pela faringe, né? A epiglote, que é tipo uma válvula, né? Ela se abre aqui na laringe para que o ar então venha para traqueia, né? Essa epiglote aqui, por exemplo, tá? Pessoas que têm aí uma alergia, por exemplo, à ferrada de abelha. Se você tem uma alergia, você leva uma ferrada de abelha, pode acontecer um inchaço dessa região aqui, né? E aí você não vai conseguir respirar e vai ter o famoso choque anafilático aí, né? Com uma reação alérgica bem grande. Isso aqui pode matar, né? Por isso que pessoas que são alérgicas, elas demandam de um tratamento rápido nesse sentido, né? E aí o pessoal, se não tiver a condição, faz o quê? Faz um furinho aqui na traqueia, depois coloca um canudinho, assim, tipo um canudinho esse de caneta, um recipiente da caneta, tira a tinta ali, né, do meio da caneta, aquela parte que vai a tinta, e ele funciona tipo um canudo aberto para que o ar passe, né, porque o diafragma continua fazendo movimento aqui embaixo, aí finca aquilo lá no furinho que tem na traqueia aqui, e a pessoa vai sobreviver. Isso aqui chama traqueostomia, tá? Técnica bastante utilizada aí para várias outras situações, né? E aí o ar da traqueia, então, né, que é bem cartilaginoso e tudo mais, ele passa para os brônquios, e dos brônquios para os bronquíolos, né, depois para os alvéolos pulmonares, que são estruturas microscópicas, onde de fato acontece lá, né, a troca gasosa, o oxigênio vai para o sangue, o gás carbônico, né, sai do sangue, depois vai ser expelido aí do organismo, né. Então é basicamente isso. Os pulmões, né? Então, mais uma vez, só relembrando, são dois pulmões, né? Pulmão direito, pulmão esquerdo, eles são envoltos por capas, né? Tipo umas capinhas assim que se chama pleura, onde tem um líquido lá nessas capas, né? E elas favorecem, então, os movimentos aí respiratórios, né? Esse líquido acaba ajudando na questão da lubrificação e tudo mais, né? Cada pulmão eles vão ter o tamanho médio, tá? Isso são médias, então ele pode variar. Média é algo variável. Então, mas o tamanho médio deles para um adulto seria na faixa daí entre 25 e 30 centímetros. Não que não possa existir pulmões menores ou maiores, tá? Isso são só médias. E, né, eles ficam apoiados nesse músculo ali chamado diafragma, que é o principal músculo respiratório. Além desse músculo, tá, tem os músculos que ficam no meio dos fios de costela, que são chamados aí de intercostais. Esses também são bem importantes, tá? Mas o principal
músculo nesse sentido aí é o diafragma, tá? É o músculo que faz esses movimentos que propiciam, tá? Que propiciam aí a respiração, tá? E a respiração, mais uma vez, né? Lembrando, ela é de extrema importância, tá? Queria que vocês observassem um pequeno vídeo, tá? Tem 1 minuto, 2 minutos, e aí depois o professor abre aí para as perguntas, tá? Objetivo: entender como os pulmões e a cavidade torácica auxiliam no processo de respiração. A respiração é um processo vital essencial para todos os organismos vivos. No ser humano, a respiração é efetuada pelos movimentos ascendentes e descendentes da cavidade torácica. Durante o movimento ascendente, os músculos intercostais externos se contraem, erguendo as costelas para fora. Simultaneamente, os músculos diafragmáticos também se contraem, abaixando o diafragma. Como resultado, o volume da cavidade torácica aumenta e a pressão do ar diminui. À medida que o ar na cavidade torácica em torno dos alvéolos diminui, eles esticam e o ar externo entra nos pulmões por meio da faringe, da laringe e dos brônquios. Este processo é denominado inspiração. Após esse processo, os músculos intercostais externos relaxam, mas os músculos intercostais internos se contraem. Agora, a cavidade torácica é restabelecida ao seu volume normal. Os pulmões estão agora comprimidos, forçando o ar para fora, saindo dos pulmões através das narinas e para fora delas. Este processo é denominado expiração. Então podemos concluir que, durante a inspiração e expiração, os pulmões e a cavidade torácica funcionam de forma sincronizada. Em um ser humano normal, a taxa de respiração é de entre 15 a 18 vezes por minuto. Então, assim, ó, um vídeo bem tranquilo ali, tá, de como que acontecem os movimentos. Na próxima aula, o professor vai, então, esmiuçar, vai especificar, tá, o que de fato acontece em cada uma das partes, tá. Então, hoje a gente conheceu a anatomia aí do sistema respiratório, tá, e aí vai ter uma atividade lá com uma única pergunta para vocês responderem, sobre a questão aí da importância do oxigênio, tá? E aí depois, na semana que vem, a gente começa, então, a entender de fato como que esse processo se dá. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Pode ficar à vontade. Professor. Sim. Professor Calel aqui, ó. Sim, tranquilo. Uma dúvida sobre a questão da alimentação ali que você falou da energia no começo ali e tal. Sim. Os carboidratos, eles têm a ver com energia ou não? Sim, ou eles são... Açúcar, como é que... eles são... O carboidrato é assim, ó, eles são a principal fonte de energia do corpo. O corpo, para produzir energia, ele usa o carboidrato, é como se fosse o combustível de um carro. Só que o corpo não precisa, por exemplo, assim, ó, você não precisa comer carboidrato para produzir energia. Tá? Só que o corpo ele ama tanto carboidrato que ele consegue pegar, por exemplo, proteínas e transformar em carboidrato dentro do próprio corpo, para depois utilizar como energia. Né? É aquilo que o pessoal chama lá de glicose, né? A glicose ela é como se fosse assim, ó, como se os carboidratos fossem feitos, vamos supor, de tijolo,
né? Com tijolo eu faço uma casa quadrada, uma casa redonda, uma casa de 2 pisos, faço um prédio, vamos dizer. Esses são os diferentes tipos de carboidratos. Mas a base estrutural deles e o carboidrato, na sua menor porção, é a glicose, e é essa que o corpo usa daí para produzir energia. Né? Essa aí é que o corpo usa. Não que não possa usar outras coisas, né? Tipo, diabéticos, daí eles começam a quebrar gordura ali, e daí eles acabam usando a gordura ali, gera o tal de corpo cetônico, dá um hálito, aquele hálito assim mais forte, tal. O pessoal que é diabético acaba tendo uma outra, né, tendo que improvisar aí de um outro jeito, mas o corpo, de uma maneira geral, ama açúcar. Entendi. E no caso, não precisaria comer carboidrato, então, para ter energia? Não precisa, o corpo consegue transformar, tem um processo que chama neoglicogênese, né? O pessoal chama aí o gliconeogênese, é a mesma coisa, só muda o nome, que é quando o corpo começa a produzir carboidratos com base em nutrientes que não são carboidratos, né? O corpo acaba, pela praticidade e tal, e principalmente os neurônios amam carboidratos mais do que tudo, por isso que além por exemplo, pessoas que comem o chocolate lá, além do triptofano, que depois induz a produção lá da serotonina, que dá uma sensação de bem-estar, de prazer e tudo mais. Além de tudo isso aí, os neurônios eles conseguem absorver o carboidrato que você tem ali meio que direto, assim, sabe? Absorve muito rápido, por isso que eles amam o carboidrato. É como se fosse algo assim que eles não conseguem resistir, os nossos neurônios. Por isso que é gostoso comer chocolate e tudo mais, né? É bem. Que bacana. Beleza, valeu. Tranquilamente. Mais alguma pergunta, Igorizado? Tiver mais alguma dúvida, professor? Não? Tranquilo? Então, o professor encerra por aqui. Qualquer coisa, mandem mensagem aí no privado do professor que eu dou um auxílio para vocês, tá? Então, boa tarde para vocês e bons estudos.